como você enxerga hoje, até aproveitando, falando de soft skills, hard skills, o profissional de techs, né, que de hoje, na verdade, do passado, de hoje e do futuro, né? O que você enxerga desse profissional, como você acha que ele tem que se posicionar hoje, pensando em novas tecnologias, pensando em inteligência artificial? O que você tem para falar sobre isso? É um ponto super interessante, né? Porque acho que essa dinâmica, né, do negócio, que né, a gente estava comentando aqui, ela demanda um outro tipo de visão dos profissionais. Então, sim, a gente precisa ter nosso conhecimento técnico e aprofundado em determinados temas, isso é importantíssimo. No entanto, a gente precisa ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo. Não só, principalmente, do nosso negócio, né? Então, poxa, o profissional ele precisa ser bom em RPJ e CSLL, se esse for o cargo dele como especialista, né? E ele precisa ser bom nisso, no ramo em que ele atua. No entanto, ele precisa conhecer toda a estrutura da companhia, né? Então, e inclusive concorrentes, né? O que o meu concorrente está fazendo, o que eu estou fazendo, né? Quais são as políticas da empresa para eu assumir ou não assumir risco. Tem um ponto interessante nesse que você traz sobre uso de inteligência artificial, machine learning e tudo mais, que recentemente foi divulgado um estudo, né, sobre o futuro do trabalho pelo Fórum Econômico Mundial. E ali tem alguns dados que são super interessantes, assim, que a gente pode analisar para os próximos 5 anos, né? E um deles é justamente a extinção de algumas posições de trabalho e a criação de novas, né? Não é tão alarmante assim. Acho que fica ali em torno de, se a gente for em números reais, aproximadamente 2% de redução de posições de trabalho. No entanto, fala-se muito não sobre a criação de... existirá a criação de novas profissões, sim, mas não só, e sim a transformação, né? Das existentes. A transformação das profissões existentes. Então, se a gente pensar ali só, quais são de acordo com a pesquisa, né, as top 3 profissões ou skills que serão mais exigidas nos próximos anos, né? Você tem um palpite de qual seria? Imagina inteligência artificial, saber usar. Isso aí. Inteligência artificial, né? É isso mesmo. Inteligência artificial seria a primeira ranqueada. O segundo, machine learning. A terceira, sustentabilidade. Só que acho que é interessante a gente observar que não necessariamente é o especialista de inteligência artificial que vai estar lá na salinha dele, sim, só olhando inteligência artificial, né? Ou o especialista em machine learning, ou o especialista de sustentabilidade. Sim, o profissional que tem esse conhecimento e consegue aplicar isso no dia a dia. Então, quem vai aprender? Não sei se é o cientista de dados que vai aprender tributário ou o tributário que vai aprender Eu acho que o tributário aprender ciência de dados é mais fácil. Talvez faça mais sentido, né? Principalmente no contexto brasileiro. Sim. Só que assim, é justamente isso, né? Então, muito vem se falando sobre requalificação, né? E qual que é o papel do governo e das empresas nesse cenário, né? E quando a gente fala em empresas, a empresa como a instituição, né, uma pessoa jurídica, mas também da liderança, né, que impulsionar e propiciar um ambiente em que o profissional ele vai se requalificar, né? Ele vai reaprender. Se a gente pegar um exemplo da área tributária, agora com a reforma tributária. A gente tem profissionais hoje no mercado que são especialistas em determinados tributos e trabalham com isso há 30 anos, 20 anos, né? Ou não necessariamente, trabalha há 5 anos, mas tem um conhecimento super aprofundado naquele tema e que com a transição ele vai precisar adquirir outro conhecimento, sim, né? Então, o hard skill, que é o conhecimento técnico, também está em transformação, né? Então, acho que isso é importante, mas o que faz com que a gente tenha essa habilidade de transformar? É justamente soft skills. Então, poxa, a gente entender, né? Acho que até para a gente equalizar um pouquinho aqui o conceito, né? Quando a gente fala soft skills, a gente está falando muito de habilidades que são intangíveis, né? Então, como por exemplo, inteligência emocional, comunicação, mas comunicação por uma escuta ativa, de um feedback, de ouvir não só o cliente, mas ouvir os seus pares, né? Entender o que está acontecendo
no mundo externo ali ao seu, como se fosse uma SWOT, né? Externo ao seu ambiente de trabalho e conseguir aplicar. Quando a gente fala de hard skills, a gente está falando dos conhecimentos técnicos ali, que é muito mais presente, né, no nosso dia a dia, porque é o que a gente é ensinado, né? Sim. Então, assim, se a gente vai na faculdade, a gente é ensinado se for faculdade de Direito, a estar sempre certo, mas além disso, é ensinado a ser especialista em determinado tema, né? Então, legal. E agora, quando eu tenho que sair da minha zona de conforto, como vai ser? Né? Quando eu tenho ali uma diversidade no ambiente de trabalho, que isso é super interessante também, que é oxigenação de pensamentos. Então, muitas coisas não é o certo ou o errado, né? É a forma como é conduzido e o valor que você vai gerar daquilo. Sim, Né? sim, então, sim. acho que esse é um ponto bem interessante também.